Eu vou começar esse vídeo mais ou menos como aquela piada do médico, né? Aquelas histórias de médico, né? Você quer a notícia boa ou a notícia ruim primeiro? Eu vou começar pela notícia boa, apesar de não ter conseguido escutar o que você pediu. Phil Foden, mais uma vez, dá sequência a essa sensação que já está deixando de sensação para ser um fato, que é de que ele voltou, né? Que o melhor jogador do último título do Manchester City na Premier League, de fato está de volta e não foi apenas um começo de temporada brilhante, do brilhante jogador do Manchester City. Já temos quase metade da temporada e o Foden dessa vez é absolutamente decisivo para tirar o Manchester City de um buraco quase que cavado por ele mesmo, sem tirar os méritos do Leeds United, e daqui a pouco eu falo sobre eles. Mas a grande notícia para o Manchester City desse jogo é essa, assim, o Phil Foden, ele colocou a camisa do protagonismo e marca duas vezes, a segunda nos acréscimos do segundo tempo para dar números finais a uma vitória de 3-2. A notícia ruim é que o Foden teve que tirar o Manchester City desse buraco contra o 18º colocado dentro de casa, depois do City ter aberto 2-0 de vantagem no placar no primeiro tempo. Foi uma vantagem construída sem o City jogar especialmente bem, né? O City não sai para o intervalo com uma sensação de senhor do jogo, apesar de ser o senhor do placar do jogo. E no intervalo, o técnico alemão do Leeds United, o Daniel Farke, ele faz uma mexida que dá muito certo, né? Ele tira um atacante para colocar um zagueiro. Veja só você o que aconteceria se o seu treinador do seu time no Brasil faz isso, né? Você ficaria desesperado. Mas ele também coloca o Calvert-Lewin na partida centroavante e ele muda de um 4-3-3 para um 5-3-2 com uma dupla ofensiva que perturbou muito o time do Manchester City na primeira metade do segundo tempo, ali com 30, 35, 40 minutos de um Leeds United muito chato, assim. Essa mudança desencaixou completamente a pressão alta do Manchester City. Então toda hora o Leeds United tinha um jogador sobrando e o Manchester City demorou muito para reagir. O Pep Guardiola demorou muito para entender como ler o caminho para anular essa mudança, para voltar a ser superior na partida. Teve um momento, inclusive, de desespero com uma cera que os europeus adoram apontar para os sul-americanos, mas que fizeram aqui também. O Rúben Dias pediu para o Donnarumma se jogar no chão para trazer atendimento médico. Como goleiro ele não pode sair de campo, né, para o jogo continuar rolando. E aí foi o momento do Pep Guardiola e a comissão técnica do Guardiola terem uma mini reunião ali com o time para fazer alguns ajustes de ordem tática para ver se conseguia recuperar o desencaixe que havia sofrido com a alteração do Daniel Farke. Essa alteração ela se reflete também em gols. O Leeds United ele não criou um volume de oportunidades, mas ele criou um volume de jogo muito maior do que tinha criado no primeiro tempo, quando acho que só tinha finalizado uma vez no gol de Donnarumma. E aí consegue diminuir o placar com uma falha do Matheus Nunes, gol do Calvert-Lewin, que tinha acabado de entrar com 4 minutos de segundo tempo, e depois com um pênalti muito bobo cometido pelo Vardiol. Então são duas falhas individuais. O Luka Nmecha, jogador criado na base do Manchester City, irmão do Felix Nmecha do Borussia Dortmund, ele, de pênalti, ele bate, o Donnarumma defende, no rebote ele mesmo faz o gol de empate de um Leeds United que, naquele momento, tinha deixado todo o estádio achando que a virada era questão de tempo, porque o City não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Até que, nos acréscimos, Phil Foden conseguiu tirar do chapéu, né, da cartola, um bonito gol, que o Pep Guardiola, inclusive, depois comparou um pouco o toque e a jogada do Phil Foden com ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Messi. Ainda que o Guardiola não goste tanto de entender que comparação não é equiparação, e logo depois ele negou qualquer comparação, mas foi uma comparação que eu acho muito válida e não quer dizer equiparar
Phil Foden e Lionel Messi, pelo amor de Deus, né? Erling Haaland, ele tá a 1 gol de chegar ao 100º na Premier League e só conseguiu uma finalização no jogo todo, tá? E só aos 88 minutos numa cabeçada meio dividida. Tem a notícia boa, mais uma vez a dualidade aí, né? O copo meio cheio é que o City conseguiu vencer, marcando 3 vezes sem Haaland. A notícia ruim é ver um Haaland amplamente dominado contra o 18º colocado dentro de casa, etc e tal. Poderia ter achado mais o Haaland na partida do Manchester City, ou pelo menos espaços aproveitados por um foco do Leeds United em anular o grande artilheiro dessa temporada. Antes do jogo começar, Haaland tinha 14 gols na Premier League e o Leeds United coletivamente tinha 11, né? Agora o Leeds está 14-13 esse placar, mas enfim. O City até conseguiu achar alguns espaços dentro da área, especialmente no primeiro tempo. Muito chute bloqueado, desviado, então pela cordilheira de pernas e de jogadores e de zagueiros que o Leeds United formava para tentar parar esse Manchester City. Por fim, acho que vale também destacar aqui a má temporada do goleiro brasileiro Lucas Perry, muito criticado pela torcida do Leeds United já há alguns jogos, e eu acho que ele falha no segundo gol marcado pelo Vardiol hoje. Ele sai mal no lance de escanteio, que o Leeds até reclama de interferência de um impedido Bernardo Silva, não acho que tenha nada de ilegal nesse lance. E tendo a achar também que ele poderia, o Lucas Perry, ter ido melhor no terceiro gol, né? Acho que ele pula um pouco atrasado ali no chute do Phil Foden, mas enfim, acho que é importante pela perspectiva brasileira que a gente passe por isso também. O Manchester City se recupera de 2 derrotas consecutivas na semana, né? Primeiro para o Newcastle, depois contra o Leverkusen, aqui com 10 mudanças no time titular. Depois o Pep Guardiola fez uma autocrítica dizendo que não gostou, não achou que tenha sido uma opção muito inteligente. E hoje quase que passa um pouco mais de vergonha, né? Então é um momento esquisito do Manchester City. Não é porque venceu que eu vou ficar aqui elogiando. Então acho que no fim das contas, o boletim médico aqui é muito mais negativo do que positivo, apesar da vitória.